Tema de hoje: o que faz arder o teu coração? O que faz o teu coração arder? O que faz o teu coração arder? Eu não sei como é que é o namoro de hoje, mas na minha época, quando a gente desejava namorar uma mina, e a mina desejava namorar o mino, a gente surgia aquela paixão, e essa paixão fazia arder o coração. E antigamente, eu não sei como é que é hoje, né? Hoje, na era do WhatsApp, eu não sei como é que essa turma namora, sinceramente. Mas eu acredito que deve ser tudo pelo WhatsApp, né? Enfim, se tem pessoas que saem das igrejas e mandam o WhatsApp para o pastor, estou saindo, imagina no meio do namoro. Eu me lembro que no passado, a gente tinha o hábito de, quando a gente desejava a moça e tal, minha própria esposa, quantas cartas eu escrevi para ela e mandava pelo correio. Por quê? Porque o coração ardia de paixão. Eu me lembro que uma das escritas, não minha, né, mas do passado, quando a pessoa queria elogiar, quando o coração ardia pela pessoa amada, ele escrevia coisas assim: sinto um calor no meu coração. Não no sentido ruim, não estou tendo um infarto, no sentido bom. Um queimar que eu sinto que o amor está lá. Passei a sentir isso estando com você. E é algo totalmente novo que me faz achar que é a primeira vez que amo de verdade. Escreveu isso alguma vez, Durval? Não, né? Antigamente a gente namorava assim, o negócio ardia no coração. E como ardia no coração, você tinha o prazer de mandar flores. Você mandava flores, você mandava cartas. Bons tempos aquele que a gente mandava cartões, seja de aniversário, ainda hoje a nossa igreja manda para os aniversariantes, mas mandávamos cartões de amor para os pais. No dia das mães, vinha aquele desejo de elogiar a mamãe, comprava um cartão e tal. Enfim, nesses relacionamentos, alguma coisa ardia dentro do coração e nos levava a fazer algumas coisas além do que nós costumeiramente fazemos. Para muitos, o que faz arder o coração é o time de futebol. Time de futebol entra em campo, o coração acelera, o cara fica vidrado na televisão, ele não quer falar com ninguém. Se a mulher quiser alguma coisa com ele fala depois, tal, agora não, que agora o meu time vai jogar. E ele fica com o coração ardendo, ele veste a camisa, ele põe boné, ele rói as unhas. Eu fico imaginando com essa paixão que tem por time de futebol. Eu nasci em Santos e por conta disso gosto do Santos. Mas eu sempre falo para os irmãos, eu gosto de brincar muito com os outros, né? De zoar os outros, inclusive quando o time deles perde, né? Por quê? Porque para mim, futebol, olha, se dependessem de mim, os jogadores iam morrer de fome, porque eu não compro camisa. A única camisa que eu tenho do Santos me deram de presente. Eu não compro camisa, eu não compro calção, eu não sou sócio. Eu tenho um pastor amigo meu que é santista roxo, e ele tem até a carteirinha. Na primeira vez que eu estava com ele arrancou assim, ele falou: você é santista? Eu falei: sou eu também, ó. Mostrou a carteirinha de sócio, né? Eu não tenho essas paixões, mas tem gente que tem. E isso arde tanto no coração que ele se mata pelo time. Se o jogo for marcado 10 horas da noite numa quarta-feira, como era antigamente, agora diminuíram meia hora, né? Mas antigamente marcava-se 10 da noite por conta da televisão. Acabava o jogo 11h30, 20 para meia-noite. Aí às vezes a pessoa não tinha nem como voltar para casa,
Porque antigamente os ônibus, trens, metrôs paravam tipo 11h30, 15 para meia-noite de funcionar. Mas o cara aí não estava nem aí. Tomava chuva, tomava sol. Eu vejo às vezes na televisão os caras torcendo para o time, e roendo unha, e dando soco no ar, e põe a mão no rosto. Os caras ficam loucos por causa do time de futebol. Aí o time ganha, ele sai dali, meu time ganhou, tal. Mas vai ter que trabalhar no outro dia do mesmo jeito, não vai mudar nada. Ou então ele sai dali bravo, meu time perdeu, esse time é uma porcaria, esse treinador mexe com ele. Porque aquilo arde no seu coração. Tem gente, por exemplo, que quando tem o sonho de ter uma casa própria, uma casa nova, aquilo mexe com ele. Ele vai ver uma vez, duas, três, quatro... Comigo acontecia isso no passado, por exemplo, quando eu ia trocar de carro. Até o amigo que tem uma agência de carros, ele até sabe que quando eu vou lá e ele me oferece um carro, é difícil, né? Porque não é sempre que a gente troca, mas quando ele me oferece um carro, ele sabe que eu vou ali, se eu gostar, eu vou ali pelo menos umas 5 vezes. Eu vou olhar tudo. Vou olhar pneu, vou olhar painel, vou olhar quilometragem, vou olhar banco, querer dar uma volta, e vou até eu sentir um negócio assim, agora eu vou comprar. Eu não sou daqueles que chega, eu já fui assim, né? Chega, viu o carro, não, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar esse carro. E na verdade eu não tinha, e acabei me estrepando muitas vezes por conta de se enfiar em dívidas e depois ficar lutando para pagar. Tem gente que trabalho novo faz arder o coração, casa nova, enfim, eu podia citar aqui várias questões do nosso dia a dia que mexem com a gente, e essa expressão fazer arder o coração, quando isso acontece, isso te leva a fazer algo mais. Por quê? Porque aquilo te traz prazer, te traz alegria, te traz orgulho, então você acaba fazendo algo a mais. Trazendo este assunto para os nossos dias, os dias atuais que nós vivemos, pergunto para você, em relação ao nosso Deus, o que faz arder o teu coração? O que faz o teu coração arder dentro de você quando você está na presença de Deus? Eu quero estudar sobre isso com os irmãos. Quero ler até um texto bíblico que fala sobre isso. Se você trouxe a Bíblia, vamos ler juntos. No livro de Lucas, no capítulo 24. Deus é bom. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24. Jesus tinha sido crucificado. Jesus havia morrido. Para muitos dos seus discípulos, enquanto você procura aí, eu não estou lendo não, tá? Eu estou só te dando uma dica aqui enquanto você procura. Se você achou, olha aqui que eu vou te falar algo interessante. Vou resumir aqui a parte do capítulo 21, 22, 23. Jesus havia morrido. E para muitos dos seus discípulos, nós vimos aqui semana passada, quando Jesus morreu, aquele encanto, aquela confiança, porque enquanto eles estavam com Jesus, eles confiavam, eles viam os milagres, as maravilhas. Foi citado aqui há pouco no vídeo que passamos, teve mulheres que Jesus honrou, que Jesus perdoou, que Jesus curou, homens, mulheres, crianças. Então eles viam milagres acontecendo, feitos por Jesus, e isso os motivava a continuar servindo, estando do lado dele e tal, né? Isso motivava os seus discípulos. Mas no dia que Jesus morreu, aconteceu que eles ficaram assim, tipo, perderam o encanto. E nessa de perder o encanto, um deles, Pedro, voltou a pescar. Um dos textos dos evangelhos mostra isso. Os outros ficaram meio que reunidos, conversando, tipo, e agora? O que vai ser da gente?
Alguns dos discípulos, porque Jesus tinha os 12, mas ele tinha outros discípulos que acompanhavam. Esses 12 eram citados, os nomes dele, porque foram os 12 primeiros que Jesus escolheu, mas ele tinha outros discípulos. E esses outros discípulos também ficaram a ver navios. Tipo, e agora? O que vai acontecer? Nesse texto de Lucas 24 aconteceu algo interessante. Capítulo 24 de Lucas, versículo 1. Diz que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Versículo 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro. 3. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Versículo 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Versículo 6. O texto diz: ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. O que ele disse? 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Versículo 8. Então se lembraram das palavras de Jesus. Versículo 9. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Pausa aí. Por que Jesus ou que os anjos falaram com as mulheres? Existe uma explicação, dizem, né? Porque se falasse para um homem, Jesus ressuscitou, o cara ia ficar sentado, pensando na vida. Mulher não, mulher sabe de uma coisa, ela vai correndo falar para outra. Enfim, se é uma verdade ou não, os anjos falaram com as mulheres. O que aconteceu? Imediatamente elas foram. Vamos lá. Versículo 10. Não que mulher seja fofoqueira, tá, irmãs? Que é isso, longe disso. Aqui não tem esse negócio. Alguns homens são, mas mulher não. Que é isso. Versículo 10. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas. Versículo 11. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Versículo 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Aí vem aonde eu quero chegar, versículo 13, no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, aquele dia da ressurreição, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Guarde bem essa expressão 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. É interessante, Jesus, versículo 17, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Aí eles pararam com os rostos entristecidos. Versículo 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? 19, Jesus perguntou: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Veja que interessante a expressão que eles usam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu.
Versículo 22, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, 23, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Versículo 24, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Versículo 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Versículo 28, ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Versículo 29, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Versículo 32, aqui na NVI, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Na versão do João Ferreira de Almeida diz: não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Lembre-se que eram 11 quilômetros de volta. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Versículo 34, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Versículo 36, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. 37, eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito. 38, ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? 39, Jesus disse: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. 40, tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Versículo 41, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, que ele lhes perguntou, a pergunta que o Jackson e o Marcial sempre fazem quando chega na casa de alguém: vocês têm algo para comer? Enfim, brincadeira, viu, Jackson? Fica nervoso não, viu? Viu, Marcial? Vamos lá, 42. Deram-lhe um pedaço de peixe assado. 43, e ele comeu na presença deles. 44, e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Lembra a semana passada, pausa, quem estava aqui, quando Jesus iniciou aquela reunião entre eles, ele disse: eu não vi a hora de ter esse momento com vocês. Ele partiu o pão, ele deu para eles, eles não entenderam, eles comeram, não entenderam, e Jesus disse: esse é o meu corpo que será dado por vós. Aí Jesus pega o cálice com o vinho da época e ele diz assim: este é o sangue, é o cálice da nova aliança que eu tenho com vocês no meu sangue, façam isso em memória de mim. Aí eles beberam, cantaram, ficaram assim meio que, bom, Jesus está falando, legal, né? Legal, comemos, bebemos. E eles foram orar no monte. Eles estavam orando, Jesus estava orando, alguns dos seus discípulos dormindo, e no meio desse dorme, acorda, você sabe da história, os soldados chegaram, Judas beijou Jesus, prenderam Jesus e o levaram preso. Quando levaram Jesus preso, eles se dispersaram. E eles seguiam Jesus ao longe, o texto diz. Aí Jesus, agora que eles haviam entendido que ele precisava morrer para nos trazer vida, Jesus disse, 44, foi isso que eu lhes falei enquanto estava ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está inscrito na lei, de Moisés, nos profetas e nos salmos.
no Pentateuco, que está lá dizendo que foi Moisés que escreveu, tal, naquele relato fala-se algumas coisas do sacrifício de Cristo. Nos Salmos, existem vários salmos que falam também do sacrifício, e também os profetas do passado, maiores e menores, alguns deles sempre pontuavam alguma coisa do Messias que haveria de vir. Versículo 45, o texto diz que então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. 46, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. 47, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48, vocês são testemunhas destas coisas. Tipo assim, lembra de tudo que vocês viram? Agora vocês vão testemunhar. 49, Jesus disse: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Que nós vimos semana passada, Atos 2. Aí, versículo 50, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. 51, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Versículo 52, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. O último, 53, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Aí se você ler Atos 2 vai mostrar que eles estando lá, Atos 1, metade do 1, capítulo 2, mostra que eles estavam no templo e lá eles foram cheios do Espírito. Dali eles saíram para levar as boas novas do Evangelho às pessoas que chegaram até nós, inclusive. Se nós estamos aqui hoje, foi porque aqueles homens acreditaram no que Jesus falou. E por que eles acreditaram? É aí que eu quero chegar. Aqueles 2 discípulos, eles acompanharam Jesus por um bom tempo. Eles viram muitos milagres. Eles ficaram fascinados de ver pessoas sendo tratadas, curadas, libertas. A Bíblia tem vários relatos de pessoas que tinham doenças, enfermidades que eram incuráveis. Certa vez Jesus curou 10 leprosos. Uma outra vez havia um homem que vivia numa cidade e ele era cheio de, diz o texto, demônios no seu corpo. Ninguém se aproximava. Tentaram até, às vezes, acorrentá-lo, uma ou outra vez acorrentá-lo, mas as correntes não conseguiam, ele tinha uma força descomunal, ninguém chegava, ele morava fora da cidade. E um dia Jesus foi até essa cidade justamente para trazer libertação para esse homem foi liberto. E eles viram tudo isso, todas essas façanhas, milagres que Jesus realizou, mas ainda não havia algo no coração deles que ardia, que os fazia entender o porquê de tudo aquilo. Como vimos aqui semana passada, acabei de citar, até no momento da ceia que Jesus instituiu, a ceia, aquela primeira ceia que ele estava com os seus discípulos, eles participaram, mas eles não entenderam nada. Só quando eles viram Jesus. E o interessante é que esses 2, além dos 11, Judas já tinha ido se suicidar, os outros 11, eles estavam dispersos, às vezes eles se reuniam, e aí, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Os outros discípulos, 2 deles que moravam nesse lugar a 11 quilômetros de Jerusalém, a cidade de Emaús, eles falaram: vamos voltar para casa. Tipo assim, acabou, voltar para casa. Jesus morreu, ele ressuscitou, aliás, disseram que ele ressuscitou, as mulheres vieram lá, falaram, foram ver, não acharam o corpo nenhum. Então a gente não sabe o que aconteceu, tipo, acabou o encanto, vamos voltar para casa. E no meio do caminho Jesus se encontra com eles. O texto diz que os olhos deles foram fechados para eles não reconhecerem em primeira instância Jesus. Jesus conversou com eles, perguntou por que eles estavam tristes, por que eles estavam falando aquilo. Jesus falou para eles: escuta, é duro vocês não acreditam. Está descrito aí, vocês leram, vocês aprenderam sobre isso, e vocês não entenderam nada. Se nós trouxermos para os dias de hoje, irmãos, tem muita gente hoje, eu já citei aqui, um deles foi o Jô Soares. O Jô Soares já disse,
algumas vezes que ele leu a Bíblia pelo menos 4 vezes, a Bíblia inteira. E ele diz que não entendeu nada. Por que muita gente lê Bíblia e não entende? Por que Bíblia para muita gente é cansativo de ler, de entender? Por que hoje, no século 21, a Bíblia tem sido tão confrontada, tem sido tão deturpada, julgada? Por que hoje as pessoas não acreditam mais na Bíblia, sendo que a Bíblia, a cada dia que se passa, ela se cumpre. Tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Mas as pessoas, elas não acreditam muito na Bíblia. Aliás, tem gente hoje que não acredita nem que Jesus faça milagres e maravilhas. E eu louvo a Deus porque pelo menos aqui e em outras igrejas, Deus ainda tem feito milagres e maravilhas, né? Eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque a gente crê. Aqueles homens voltando para casa, lembrem-se, 11 quilômetros de caminhada. Nesses 11 quilômetros de caminhada, Jesus estava com eles. Jesus os acompanhou. Tudo bem que o texto diz que não lhes foi permitido ver Jesus da forma que ele era, ou reconhecê-lo, na verdade. Mas Jesus estava com eles, e Jesus falou toda a palavra, em 11 quilômetros de caminhada. Jesus falou tudo, lembrou. Olha, lembra-se que estava escrito na lei de Moisés, a respeito desse Cristo, que vocês estão dizendo que existia uma esperança nele, essa esperança acabou. Lembrem-se do que estava escrito pelos profetas. Vocês lembram que vocês leram no livro de Salmos o que estava escrito? E eles foram lembrando, até que um momento eles entram numa casa, Jesus está indo embora, fala, não, fique com a gente, está chegando a noite, e a noite era muito perigosa naquela época, muitos salteadores, bandidos, e Jesus estrategicamente falou, sim, vou ficar com vocês. E quando entrou na casa deles, o texto diz que Jesus pegou o pão e partiu, e quando deu para eles, eles reconheceram Jesus. E quando eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu. O que me chama a atenção nesse texto é a expressão que eles usam. Não estava aquele homem falando com a gente e o nosso coração ardendo de lembrar os feitos deste Jesus? O nosso coração não estava ardendo da gente lembrar dos textos do passado, que eles citaram que haveria de vir um libertador, que traria vida, que traria paz, que traria uma nova forma de viver, não uma religião, mas uma nova forma de viver. Lembra, isso ardia no nosso coração quando a gente ouvia aquele homem falar. O negócio foi tão forte dentro da vida deles, que o próprio texto diz que mesmo de noite, eles voltaram correndo 11 quilômetros, entre corridas e caminhadas rápidas. Porque o negócio ardeu tanto no coração deles, que eles falaram assim, a gente precisa voltar, e a gente precisa falar para aqueles irmãos lá, que Jesus realmente está vivo, que Ele se apresentou a nós, e que tudo que Ele tinha falado que Ele ia fazer, Ele fez. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, então agora a gente pode viver juntos uma nova vida. Vamos voltar, e voltar correndo. E interessante que o texto diz que eles chegando no lugar, estavam lá os discípulos reunidos, e os discípulos ficaram olhando um para o outro, tipo assim, pô, esses caras também? Já não chega aquelas mulheres que vieram dizer que viram anjo? Você sabe como é que é mulher? Naquela época havia uma restrição em relação à mulher, né? Mulher é ver coisa onde não tem. Né? E eu louvo a Deus pelas mulheres, que as mulheres têm um sexto sentido que o homem não tem. Você que é casado, se a tua mulher falar um negócio para você assim, olha, pensa, viu? Porque a mulher tem um sexto sentido. Tá? É uma dica aqui. Quando aquelas mulheres falaram, eles não acreditaram. Quando chegou aqueles 2 homens, eles devem ter olhado uns para os outros e falaram assim, agora esses caras? E de repente Jesus aparece. Num outro texto dos evangelhos, Jesus chegou a dizer assim para Tomé,
Porque Tomé, antes de Jesus se apresentar, antes desses dois chegarem, eles estavam conversando. E aí vem aquele papo, pô, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, mas e aí? Eu não vi. E você viu? Também não vi. Aí Tomé fala assim, eu só vou acreditar se eu ver o buraco na mão e o buraco no pé. E se eu puder, inclusive, tocar, porque senão eu não acredito. Nesse outro texto, ele relata que Jesus chegou e uma das coisas que ele fez, falou assim, Tomé, você quer tocar? Ele ficou até constrangido com isso. Mas o texto diz aqui de Lucas que eles se alegraram. Porque Jesus se apresentou a eles. Está vivo. E ele voltou aos céus. Num outro texto, inclusive, também diz que nessa sua volta, quando eles estavam olhando Jesus voltar aos céus, os anjos se aproximaram e disseram assim, escuta, o que vocês estão olhando? Estão olhando Jesus voltar aos céus. Ele falou, mas do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Por isso que a gente espera encontrar-se com ele, seja morrendo e encontrando com ele, seja ele voltando. Como eu disse, é óbvio, isso está escrito na Bíblia, mas tem muita gente hoje que descrê disto. Mas nós que entendemos um pouco, ou que a palavra faz arder o nosso coração, e é aqui que eu quero chegar, muita gente hoje, está na igreja, mas nada do que acontece, período de louvor, período de palavra, período de apresentar ofertas, dízimos para aqueles que querem, têm condições de fazer isso, períodos de adoração, isso não faz o coração dele arder, como por exemplo outras coisas que ele vive na vida. E o interessante, meus irmãos, aí você começa a pensar algumas coisas. Em todos os cultos, seja aqui, seja em qualquer igreja que professa Jesus como Senhor e Salvador, ele mesmo disse, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então a gente crê que em todos os cultos, inclusive hoje, agora, Jesus está conosco aqui. A Bíblia nos diz, ele diz, Mateus 28, 20, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Naquela oração que a gente viu lá, ou nós lemos na semana passada, no livro de João, em que Jesus ora pelos discípulos, pelo povo da época, e ora também por nós, porque Jesus disse assim, bem-aventurados serão aqueles que não me viram, mas creram. Porque aqueles caras tiveram o privilégio de andar com Jesus. E ainda assim, quando Jesus morreu, acabou-se a esperança, acabou-se o encanto. Hoje, a gente sabe, crê. Eu não estou vendo Jesus. Na verdade, uma imagem não pode representá-lo, porque Deus é tão grande, tão poderoso, que uma imagem não pode representá-lo. Nenhuma foto. Mas eu posso senti-lo. Quando isso faz o meu coração arder. Quando o Evangelho fizer o meu coração arder, e isso aconteceu talvez na sua vida quando você se converteu lá atrás, quando você entregou sua vida para Jesus, quando tudo na igreja te fascinava, as pessoas que chegavam em você e te abraçavam, as pessoas que oravam por você, isso te levava, e a Bíblia cita isso no livro de Apocalipse, tem uma das igrejas lá da Ásia Menor, elas ouviram o seguinte, Jesus falando, vocês precisam voltar ao primeiro amor, porque é no primeiro amor que o teu coração arde, que tudo na igreja te fascina, que como o salmista escreveu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, o Evangelho, a palavra de Deus, ela deveria nos nossos dias fazer arder os nossos corações, principalmente porque nós moramos num país livre, nós temos o privilégio de carregar a Bíblia se quisermos, nós temos o privilégio de ter uma porta aberta para cultuarmos ao Senhor, nós temos o privilégio de poder falar de Jesus para outras pessoas, até com a nossa própria vida. E em alguns lugares do mundo isso é impossível de acontecer. Nós temos essa oportunidade. Mas
me permite essa expressão e eu quero encerrar com ela aqui, algumas considerações finais. Hoje muita gente está na igreja, mas o coração dele não arde mais. Não tem aquele... Quando ele ouve falar de Jesus. Hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas elas não se emocionam mais, se é que eu posso usar essa expressão. Elas não se emocionam mais na igreja. Pastor, mas eu tinha que me emocionar? Irmãos, nós estamos na presença de um Deus vivo e poderoso, que enquanto eu e você estamos sentadinhos, você está sentadinho, eu estou aqui, Deus está agindo nos bastidores, pela sua misericórdia e o seu poder, nas nossas vidas. Deus está agindo, Deus está fazendo algumas coisas tremendas. Por quê? Porque nós entregamos a vida e confiamos nele. Mas parece que quando acaba o culto, acontece o que aconteceu com esses dois homens, dois discípulos. Eles simplesmente falaram o seguinte: poxa, acabou, né? Jesus morreu, viram lá, não acharam ele, vamos embora para casa. Para muita gente acaba o culto, parece que acaba o encanto. Ele volta para casa assim, mais um culto, né? Agora eu vou almoçar, aí à tarde eu vou assistir o jogo do Corinthians, aí depois eu vou no shopping, aí depois eu vou descansar, dormir, aí amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Beleza. Mas que bom seria se todas as vezes que a gente ouve a palavra de Deus, ela pudesse mexer conosco, ela pudesse nos levar a pensar, a confiar mais, a depender mais de um Deus vivo e poderoso que está conosco todos os momentos da nossa vida. A questão que eu quero te levantar hoje é que antigamente o teu coração ardia quando você falava assim: vamos para a igreja, vai ter um evangelismo, vamos, vai ter um culto, vai ter um culto de oração, vamos estar junto na casa de um irmão, na casa de uma irmã, vamos se reunir lá, vamos bater papo, vamos orar juntos. Escuta, vamos lá comemorar o aniversário da cidade, lá da igreja que a gente tem em Tapetininga, vamos comemorar o aniversário da igreja de Botucatu, vamos nos reunir, vamos nos esforçar, gastar um pouquinho de dinheiro pagando ônibus, que é bem barato em relação a ir direto e voltar. Vamos estar junto. Escuta, vamos convidar pessoas a vir aos cultos, vamos trazer pessoas, vamos mostrar para as pessoas o que esse evangelho é capaz de fazer, de arder o coração, de chegar perto da pessoa, em vez de falar do time de futebol, em vez de falar da economia do país que vai bem ou mal, falar o seguinte: ainda assim, com um time de futebol ou não, com a economia boa ou não, ainda assim a gente tem um Deus que é supremo, está acima de tudo, e que a sua glória se manifesta na vida daqueles que creem e dependem dele. Eu entendo que é isso que está faltando hoje na vida de muitos que estão dentro das igrejas. Infelizmente, para muita gente, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele foi batizado, mas dali para frente, ele vive a mesma vida. Mesmos problemas, mesmas dificuldades, as mesmas lutas. E, irmãos, pelo que eu entendo da palavra, não era para ser assim. Na verdade, não é para ser assim. Porque apesar das dificuldades, das lutas, das crises, dos problemas, Deus anda conosco todo o tempo. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, Efésios 3:20, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, o que falta hoje é esse negócio que arde no coração. Que você fala assim: eu vou para o culto hoje, e quando eu chegar lá, nossa, eu vou cantar, eu vou bater palmas, eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque Ele é o meu Deus. Ele morreu por mim na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive para sempre, e o seu poder, que é tremendo, maravilhoso, cuida de mim, me livra, me guarda, me sustenta. Em tempos de crise, não existe crise para quem está em Cristo, porque Cristo está além das crises. Aí é questão de fé, de crença. E infelizmente hoje a gente vive no meio de pessoas que ouvem a palavra, mas isso não faz arder mais o coração. Meu desejo é que você hoje saia daqui com o teu coração ardendo.
você possa dizer até para si próprio: eu tenho um Deus, esse Deus me ama, esse Deus anda comigo todo dia. E ainda, como disse Davi, se eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que Ele está comigo. Amém, irmãos? Mesmo assentado, feche os teus olhos por um instante. Aleluia. Quero te encorajar de olhos fechados a você ter um momento especial. Antes da gente encerrar, você e Deus. Se você crer que Ele está aqui, alguma coisa vai arder dentro do teu coração. Você vai lembrar de algumas coisas que Ele já fez por você. Quem sabe isso te motive a você sair daqui renovado, crendo. Como eu disse, apesar de muitos hoje descrerem do Evangelho, descrerem do que está escrito na Bíblia, ainda assim, ela se cumpre. E o Evangelho de Jesus, o Evangelho traduzido quer dizer boas novas. E as boas novas de Cristo é que Ele morreu no nosso lugar. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele tem todo o poder nos céus e na terra em suas mãos. E Ele anda conosco todo o tempo. Eu quero te mostrar hoje, meu irmão, que se o teu coração voltar a arder pela presença de Jesus, pelo Evangelho dele, coisas incríveis vão acontecer na tua vida. Milagres vão acontecer. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ser capaz de testemunhar milagres em tua vida. Por isso eu te encorajo, não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Saia daqui hoje com o coração ardendo. Porque Ele mudou a história de muitos aqui. Ele pode mudar a história da tua vida também. Quero te encorajar a falar com Deus. Se você não quiser falar nada, ao menos exalte-o. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Se você quiser, aproveite. Este é o momento. Você e Deus, em nome de Jesus. Pai, eu sei que estás aqui na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, na pessoa do Espírito Santo, nosso Deus. E eu te louvo, ó Deus, porque o Evangelho ainda mexe com a minha vida. Meu coração ainda arde. Eu tenho prazer de falar de Ti, de viver em Tua presença. E o meu desejo, ó Deus, com essa ministração é lembrar apenas os irmãos que eles também podem viver assim. Às vezes a gente tem uma vida tão corrida, às vezes a gente tem uma vida tão dispersa. Tem gente até pensando em tirar a própria vida, desistir da vida. Tem gente, ó Deus, que por causa talvez de uma enfermidade achou ou acha que tudo acabou, que não tem mais jeito. Mas eu sei que tem jeito, porque a palavra final sempre vem do Senhor. O Senhor é Deus. Deus, que os irmãos possam, como vimos semana passada aqui, que a gente possa realmente viver em comunhão, que a gente possa crer em milagres, em maravilhas, que, ó Deus, possamos viver com o coração ardendo, sabendo que a cada culto, a cada momento que estamos juntos, seja aqui na igreja, seja em casa, seja na rua, o Senhor está conosco, o Senhor está presente, o Senhor nos guarda, nos livra, o Senhor nos acompanha, nos liberta, nos salva. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz maravilhas. Nós cremos, ó Deus, quantas coisas tremendas já realizaste em minha vida, quantos milagres eu já vi, Senhor, o Senhor fazer, realizar na vida de tanta gente.
Eu só tenho que te agradecer, Pai, que a gente possa ter o coração ardendo, que o Evangelho do Senhor possa fazer o nosso coração arder, mais do que qualquer outra coisa, que a gente possa verdadeiramente, ó Deus, sair daqui hoje pisando nas nuvens, porque sabemos que estás conosco, e por pior que seja a situação, o Senhor pode reverter isso, ó Deus, e trazer um novo tempo, uma nova oportunidade, em nome de Jesus. É nisso que cremos, Pai, ajuda-nos, nos fortalece nesta manhã, em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos, amém, 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 amém. Vamos ficar em pé juntos. Queria terminar cantando essa canção com os irmãos. Adore a Deus, Ele está aqui, Ele é o Santo, Santo dos Santos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Deus vivo, que foi morto. Santo, Santo Ele é. aleluia. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Aleluia, Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Está vestido do arco-íris. Aleluia. Som de trovão, luzes, relâmpagos. Aleluia. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por estar vivo, estar conosco aqui nesta manhã. Se você tem motivos, se o teu coração arde, aplauda Jesus, a Ele toda a honra e glória, ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia.